sim, é sim, falei. Quase tanto como o seu. Suas faces estão sem cor. Que tal darmos as mãos e corrermos? Você está tão baixo que talvez eu possa. Está tão embaixo que talvez eu possa acompanhá-la. Não, repetiu ela, e continuou a avançar, parando de vez em quando para contemplar um pedaço de musgo, um tufo de relva ressecada pelo frio, frio, ou um cogumelo que espalhava a sua cor de laranja por entre os montes de folhagem castanha, e também de vez em quando erguendo a mão ao rosto. Catherine, por que é que você está chorando, meu bem? Perguntei, aproximando-me e pondo-lhe a mão no ombro. Você não precisa chorar só porque seu pai tem um resfriado. Dê graças a Deus por não ser algo pior. Ela não conteve mais as lágrimas, os soluços sufocaram-na. Sim, mas vai piorar, chorou ela. E que será de mim quando você e papai morrerem e eu ficar sozinha? Não posso esquecer as suas palavras, Ellen. Estão sempre nos meus ouvidos. Não posso esquecer as suas palavras. Ah, Ellen, estão sempre nos meus ouvidos. Como a minha vida vai mudar? Como vai ser horrível o mundo quando você e papai se forem? Ninguém pode garantir que você não morra antes de nós, repliquei. Não se devem antecipar desgraças. Devemos esperar que ainda faltem muitos anos para o nosso dia. Seu pai é jovem, eu sou forte e tenho apenas 45 anos. Minha mãe chegou aos 80, cheia de energia até o fim. E se o Sr. Linton viver até os 60, ainda terá de vida mais do que os anos que você tem agora. Não acha bobagem estar chorando por algo que talvez só aconteça daqui a 20 anos? Mas a tia Isabela era mais jovem do que o papai, observou ela, erguendo os olhos numa esperança tímida de consolação. Sua tia não tinha a você nem a mim para tomar conta dela, respondi. Não era feliz como seu pai, não tinha muita coisa que aprendesse a vida. O que você precisa fazer é cuidar bem do seu pai e animá-lo, mostrando-se animada. Evite dar-lhe preocupações, seja quais forem. Lembre-se disso, Kathy. Não duvido de que você pudesse matá-lo de desgosto sendo insensata e desobediente, nutrindo um sentimento louco, imaginário pelo filho de uma pessoa cujo maior prazer seria vê-lo morto e permitindo-lhe descobrir que sofreu com a separação que ele achou necessário efetuar. Nada me faz sofrer neste mundo, senão a doença de papai, respondeu Kathy. Nada me importa em comparação com papai, e nunca, 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 enquanto estiver no meu juízo, farei ou direi algo que lhe cause preocupação. Amo mais do que a mim mesma, Ellen, e tenho a certeza por isto. Todas as noites rezo para que Deus me leve depois dele, pois prefiro sofrer com a falta dele a ele sofrer com a minha perda. Isso prova que o amo mais do que a mim mesma. Belas palavras, retruquei, mas é preciso prová-lo também por ações. Depois que seu pai ficar bom, não se esqueça das decisões tomadas no momento de medo. Enquanto falávamos, aproximamo-nos de uma cancela que se abria para a estrada, e a minha jovem ama, novamente alegre, subiu por ela e sentou-se no topo do muro, estendendo os braços para colher uns frutos silvestres, os quais se destacavam escarlates nos galhos mais altos das roseiras bravas que ensombreciam o caminho. Os frutos mais baixos tinham desaparecido, mas só os pássaros podiam alcançar aqueles, ou então Kathy no lugar onde se encontrava. Ao estender o braço, porém, o chapéu caiu-lhe da cabeça, e como a cancela estivesse trancada, resolveu descer para apanhá-lo. Pedi-lhe que tomasse cuidado para não cair e ela desapareceu agilmente. Mas a volta não foi tão fácil. As pedras do muro eram lisas e bem cimentadas, e as roseiras e espinhos não ajudavam a subir. Como uma boba, não me lembrei disso até que a ouvi rindo e exclamando:
Ellen, você vai ter de ir buscar a chave da cancela ou eu terei de dar a volta até a casa do guarda. Não posso subir o muro por este lado. Fique onde está, respondi. Tenho meu molho de chaves no bolso, talvez consiga abrir. Se não, irei buscar a chave. Catherine, para passar o tempo, pôs-se a dançar de um lado para outro diante da cancela, enquanto eu experimentava todas as chaves. Por fim, vi que nenhuma servia, e repetindo-lhe que ficasse ali à espera, ia correr para casa a fim de apanhar a chave, quando o trotar de um cavalo me fez parar. Kathy parou também de dançar. Quem é? Sussurrei. Ellen, oxalá você pudesse abrir a cancela, respondeu num murmúrio aflito a minha jovem ama. Olá, senhorita Linton, gritou uma voz profunda a do cavaleiro. Ainda bem que a encontro. Não tenha pressa de entrar, pois quero lhe perguntar uma coisa. Não lhe responderei, Sr. Heathcliff, respondeu Catherine. Papai diz que o senhor é um homem perverso e que nos odeia, a mim e a ele, e Ellen diz o mesmo. Isso não vem ao caso, disse Heathcliff, era ele. Certamente não odeio meu filho e é a respeito dele que quero falar com a senhorita. Sim, você tem motivo para corar. Há 2 ou 3 meses atrás você costumava escrever a Linton cartinhas de amor? Tanto você como ele mereciam umas boas palmadas. Você, principalmente, a mais velha e menos sensível, ao que parece. Tenho as suas cartas em meu poder, e se você me vier com impertinências, juro que as enviarei a seu pai. Suponho que se tenha cansado da brincadeira e resolvido não mais escrever, não foi? Pois bem, com esse seu com esse seu gesto, precipitou Linton num abismo de tristeza. Ele não estava brincando, estava realmente apaixonado. E agora você pode ter a certeza de que ele está morrendo por sua causa, com o coração partido pela sua leviandade. Embora Harrington troce dele e eu tenha tomado medidas mais sérias e tentado meter-lhe medo para tirá-lo da sua idiotice, ele piora de dia para dia, e a menos que você faça alguma coisa, repousará debaixo da terra antes do verão. Como pode o senhor mentir tão descaradamente para a pobre menina? Exclamei do outro lado do muro. Pelo amor de Deus, continue o seu caminho. Como é possível que o senhor diga deliberadamente tais falsidades? Senhorita Cathy, vou partir a tranca e uma pedra e peço-lhe que não acredite em tão vil absurdo. Pensem como é impossível alguém morrer pelo amor de uma desconhecida. Não sabia que havia bisbilhoteiros à escuta, resmungou o vilão. Cara senhora Jean, simpatizo com a senhora, mas não gosto das suas maquinações, acrescentou em voz alta. Como é que a senhora pode mentir tão descaradamente a ponto de afirmar que eu odiava a pobre menina e inventar histórias da carochinha para afastá-la da minha porta? Catherine Linton, só o nome já me faz bem. Minha menina bonita, ficarei toda esta semana fora de casa. Vá até lá e veja se não falei a verdade. Vá, peço-lhe. Imagine o seu pai no meu lugar e Linton no seu. Pense como você ficaria decepcionada se a pessoa a quem você amasse se negasse a dar um passo para confortá-la, quando o seu próprio pai lhe houvesse suplicado que fosse e não caía no mesmo erro por pura estupidez. Juro pela minha salvação que ele está morrendo e que ninguém, a não ser você, pode salvá-lo. A fechadura cedeu e eu saí. Juro que Linton está morrendo, repetiu Heathcliff, olhando firme para mim. A dor e a desilusão estão apressando a sua morte. Nelly, se você não a quiser deixar ir, pode ir você mesma, mas eu não voltarei até a próxima semana, e pense que nem o seu amo objetaria que ela fosse visitar o primo. Entre, disse eu, pegando em Cathy pelo braço e quase forçando-a a entrar, pois ela se demorava estudando com um olhar preocupado o rosto do seu interlocutor, demasiado grave para demonstrar o logro a que a induzia. Aproximou mais o cavalo e, inclinando-se, comentou. Catherine, confesso que tenho pouca paciência com Linton. Harrington e Joseph ainda têm menos. Confesso que ele conosco está mal servido. Precisa de meiguice além de amor. Uma palavra meiga que você lhe dissesse seria o melhor remédio para ele.
Não ligue para as cruéis instigações da senhora Jean. Seja generosa e procure ir vê-lo. Ele sonha com você noite e dia e não se convence de que você não o odeia, já que não escreve nem o visita. Fechei o portão e rolei uma pedra para ajudar a fechar a porta. Abri o meu guarda-chuva e tentei cobrir a minha menina, pois a chuva começava a cair por entre os gementes galhos das árvores, prevenindo-nos para que não demorássemos a entrar. A pressa fez com que não comentássemos o encontro com Heathcliff a caminho de casa, mas adivinhei instintivamente que o coração de Catherine estava agora duplamente pesado. Tinha o rosto tão triste que não parecia a mesma. Evidentemente acreditava em tudo o que ouvira. O meu amo subira para descansar antes da nossa chegada. Cathy entrou no quarto dele para saber como o pai estava. Ele adormecera. Pediu-me então que lhe fizesse companhia na biblioteca. Tomamos o chá juntas e depois ela se deitou no tapete e pediu-me que não falasse, pois estava cansada. Peguei num livro e fingi ler. Eu tô sempre botando esse... Isso aqui é chato. Tão logo ela me julgou distraída, recomeçou a chorar em silêncio. Aquilo parecia ser, no momento, o seu divertimento predileto. Deixei-a chorar à vontade por algum tempo, mas depois achei conveniente intervir, ridicularizando tudo o que o Sr. Heathcliff dissera a respeito do filho, como se estivesse certa de que ela concordaria comigo. Infelizmente não consegui contrabalançar o efeito que as suas palavras tinham produzido. Ao contrário, fiz o jogo dele. Talvez você tenha razão, Ellen, replicou ela, mas eu não sossegarei enquanto não tiver certeza. E tenho de dizer a Linton que não foi por minha culpa que não lhe escrevi e convencê-lo de que meus sentimentos não mudaram. De que me adiantou zangar-me e protestar contra a sua tola credulidade. Separamo-nos nessa noite hostis, mas no dia seguinte lá fui eu a caminho do Morro dos Ventos Uivantes ao lado do pônei da minha jovem e caprichosa ama. Não podia ver o seu sofrimento, contemplar o seu rosto pálido e infeliz, os seus olhos pisados, e cedi na débil esperança de que o próprio Linton provasse ao receber-nos quão pouco verdadeira era a história que seu pai nos contara. Capítulo 23. A noite chuvosa dera lugar à manhã encoberta. Meio geada, meio chuva fina, e riachos temporários cortavam-nos o caminho descendo das alturas. Meus pés estavam completamente encharcados. Sentia-me irritada e deprimida, num estado de espírito em que tudo me parecia desagradável. Entramos na casa pela porta da cozinha para nos certificar de que o Sr. Heathcliff estava mesmo ausente, pois eu pouco acreditava nas suas afirmações. Joseph parecia estar numa espécie de paraíso, sozinho ao lado de um fogo crepitante, uma caneca de cerveja sobre a mesa perto dele e o seu curto cachimbo preto na boca. Catherine correu para junto da lareira a fim de se aquecer. Perguntei se o patrão estava em casa. Minha pergunta demorou tanto a ser respondida que pensei que o velho tivesse ficado surdo, de modo que a repeti mais alto, né? Era para ser mais alto. Não, rosnou ele. Não, vocês devem voltar para onde vieram. Joseph, gritou uma voz caprichosa, ao mesmo tempo que eu, mas vinda de dentro da casa. Quantas vezes preciso chamá-lo? Só há umas poucas brasas agora. Joseph, venha já, imediatamente. Vigorosas baforadas e um olhar fixo no fogo mostraram que ele resolvera não ouvir o chamado. A governanta e Harrington estavam invisíveis. A primeira devia ter ido dar algum recado e o outro provavelmente estaria trabalhando. Reconhecemos a voz de Linton e entramos. Espero que você morra Espero que você morra sozinho na sua mansarda.
Que morra de fome e abandonado, gritou o rapaz, pensando tratar-se do negligente criado. Ao ver que se enganava, parou. A prima correu para ele. "Oh, senhorita Linton!" exclamou, levantando a cabeça do braço da grande poltrona em que estava afundado. "Não, não me beije, fico sem ar, pobre de mim. Papai disse que você viria visitar-me", continuou após se recuperar do abraço de Catherine, que de pé ao lado dele olhava-o com ar contrito. "Querem fazer o favor de fechar a porta? Deixaram-na aberta e essas detestáveis criaturas, não há maneira de me trazerem carvões para avivar o fogo. Está tão frio. Frrr, está tão frio." Remexi as cinzas e fui eu própria buscar um balde de carvões. O inválido queixou-se de que estavam cobertos de cinzas, mas, como tinha uma tosse persistente e parecia febril, não quis contrariá-lo. "Então, Linton", murmurou Catherine quando ele por fim desfranziu a testa. "Está contente de me ver? Acha que a minha visita lhe faz bem?" "Por que é que você não veio antes?" perguntou ele. "Devia ter vindo em vez de escrever. Nem calcula como me cansava escrever aquelas cartas enormes. Teria sido melhor conversar com você. Agora não posso nem falar. Onde andará Zila? Quer ir quer ir à cozinha?" dirigindo-se a mim. "E procurá-la para mim?" Ele não me agradecera pelos carvões e, sem nenhuma vontade de andar de um lado para outro para lhe fazer as vontadinhas, respondi: "Não há ninguém na cozinha a não ser Joseph." "Tenho sede", falou ele em voz chorosa, virando o rosto. "Zila está sempre indo a Gimmerton desde que papai se foi. É horrível. E eu sou obrigado a descer. Fingem que não me ouvem quando estou lá em cima." "Seu pai lhe dá atenção, Sr. Heathcliff?" perguntei, vendo que o carinho de Catherine não parecia ter sido bem recebido. "Atenção? Bem, pelo menos obriga-os a me obedecerem", respondeu ele. "Desgraçados! Sabe, senhora Linton, que aquele bruto do Harrington ri de mim? Odeio, odeio a todos eles, são todos seres odiosos." Cathy pôs-se à procura de água. Descobriu um jarro em cima da cômoda, encheu um copo e trouxe-o. Ele lhe pediu que acrescentasse uma colher de vinho de uma garrafa que havia sobre a mesa, e após ter tomado um gole pareceu mais calmo e disse que ela era muito boa. "Está contente de me ver?" insistiu Cathy, satisfeita de vê-lo esboçar um sorriso. "Estou sim. Para mim é uma coisa nova ouvir uma voz como a sua", respondeu ele. "Mas eu fiquei zangado por você não vir me visitar, não me vir visitar." "Papai jurou que era por minha culpa. Disse que eu era uma criatura desprezível e que você me desprezava, e que se ele estivesse no meu lugar a esta altura já mandaria mais na granja do que o seu pai. Mas você não me despreza, não é, senhorita? Gostaria de que você me chamasse Catherine ou Cathy", interrompeu ela. "Desprezá-lo? Eu? Não! Depois de papai e de Ellen, você é a pessoa que eu mais amo. Mas não gosto do seu pai e não ouso vir aqui quando ele voltar. Vai ficar ausente muitos dias?" "Não muitos", respondeu Linton. "Mas desde que a temporada começou, ele costuma ir à caça e você poderia aproveitar para vir passar 1 hora ou 2 aqui comigo. Prometa que vem. Acho que com você eu não ficaria irritado, você não me provocaria e estaria sempre pronta a me ajudar, não é?" "É", assentiu Catherine, passando-lhe a mão pelos cabelos longos e macios. "Se eu conseguisse que papai me desse licença, passaria metade do meu tempo com você. Como você é bonito, Linton. Gostaria que fosse meu irmão." "E aí você gostaria de mim tanto quanto do seu pai?" comentou ele, mais animado. "Mas papai diz que você me amaria mais do que eu a seu pai e a todo mundo se fosse minha esposa. Por isso é o que eu também gostaria que você fosse." "Não, eu nunca amaria ninguém mais do que ao meu pai", retrucou ela gravemente. "E às vezes as pessoas odeiam suas esposas, mas nunca suas irmãs ou seus irmãos.
Se você fosse meu irmão, viveria conosco e papai gostaria tanto de você quanto gosta de mim. Linton negou que as pessoas odiassem suas esposas, mas Kathy afirmou que sim, e como prova citou a aversão do pai dele pela tia dela. Tentei calá-la, mas só o consegui quando ela já pusera para fora tudo o que sabia. O rapazinho, muito irritado, declarou que aquilo era falso. Foi papai quem me contou, e ele não diz mentiras, respondeu ela, impertinente. Meu pai despreza o seu, exclamou Linton. Diz que ele é um imbecil e um abelhudo. Pois o seu é um malvado, replicou Catherine. E você deveria ter vergonha de repetir o que ele diz. Deve ser muito mal para fazer com que tia Isabela o abandonasse. Ela não o abandonou, disse o rapaz. Você não pode contradizer-me. Abandonou sim, gritou a minha jovem ama. Pois bem, vou lhe dizer uma coisa, berrou Linton. Sua mãe odiava seu pai. E agora? Ah! Exclamou Catherine, demasiado furiosa para continuar a falar. E amava o meu, acrescentou ele. Seu mentiroso, agora odeio-o, arquejou ela com o rosto vermelho de raiva. Amava, amava, entoou Linton, afundando na poltrona e inclinando a cabeça para trás a fim de desfrutar a agitação da sua opositora de pé atrás dele. Cale-se, menino, disse eu. Aposto como essa é outra das histórias do seu pai. Não é, e dobre a língua, replicou ele. Ela amava meu pai. Catherine. Amava, amava. Fora de si, Catherine empurrou violentamente a poltrona, fazendo com que ele caísse contra um braço. Imediatamente um sufocante acesso de tosse acabou com seu ar de triunfo. Demorou tanto que até eu me assustei, quanto a prima rompeu a chorar copiosamente com remorsos do que fizera, embora nada dissesse. Segurei-o até que o ataque terminasse. Ele então afastou-me e inclinou a cabeça para baixo, silencioso. Catherine também parou de se lamentar, sentou-se em frente dele e pôs-se a olhar solenemente para o fogo. Que tal se sente agora, Sr. Heathcliff? Perguntei após 10 minutos. Queria que ela se sentisse como eu, replicou ele. Criatura cruel, horrível. Harrington nunca toca em mim, jamais me bateu. Eu estava me sentindo melhor hoje, mas agora... E a sua voz transformou-se num gemido. Não bati em você, murmurou Cathy, mordendo o lábio a fim de evitar a exploração emocional. Ele suspirou e gemeu durante um quarto de hora... Corno! Como se tivesse sofrendo muito. Aparentemente com o intuito de afligir a prima, pois respondia aos seus soluços abafados com renovadas inflexões de dor e padecimento. Sinto muito tê-lo feito tossir, Linton, disse ela por fim, aflita até não poder mais. Mas um empurrãozinho daqueles não me faria nada e nunca podia imaginar que você fosse ficar assim. Você é bem fraquinho, não é, Linton? Não me deixe voltar para casa pensando que lhe fiz mal. Responda, fale comigo. Não posso, murmurou ele. Você me fez tanto mal que vou ficar toda a noite acordado com uma tosse de não poder respirar. Se você alguma vez tivesse tido uma tosse dessa, saberia o que era. Mas você vai dormir calmamente enquanto eu estiver nessa agonia, sem ninguém perto de mim. Só queria ver se suportaria passar uma noite acordada tossindo, e começou a lamentar-se em voz alta, movido de piedade por si mesmo. Já que você parece estar acostumado a passar as noites em claro, falei, não será por culpa da senhorita Cathy que não vai dormir. Se ela não tivesse vindo, seria a mesma coisa. Contudo, ela nunca mais virá incomodá-lo e talvez fique mais tranquilo quando nos formos embora. Devo ir embora? Perguntou Catherine tristemente, debruçando-se sobre ele. Você quer que eu vá embora, Linton? Você não pode alterar o que fez, respondeu ele caprichosamente, afastando-se dela. A menos que a alteração seja para pior ainda, causando-me febre. Quer dizer que devo ir embora, repetiu ela. Deixe-me sossegar pelo menos, retrucou ele. Não posso suportar ouvi-la falar.
Kathy resistiu aos meus chamados para ir embora, mas vendo que ele não respondia nem sequer levantava os olhos, resolveu finalmente dirigir-se para a porta e eu a segui. Fomos paralisadas por um grito. Linton escorregara da sua poltrona para o chão em frente à lareira e contorcia-se todo, tal e qual uma criança mimada e decidida a ser o mais impertinente possível. Percebi isso imediatamente e vi que seria loucura fazer-lhe a vontade. Mas tal não aconteceu com a minha jovem ama. Correu para ele apavorada, ajoelhou-se e chorou, e acarinhou até ele se aquietar por falta de ar, e não por remorso de a ter assustado. Vou levá-lo para o sofá, disse eu, e lá ele poderá rolar de um lado para o outro quanto quiser. Não vamos perder tempo a contemplá-lo. Espero que esteja satisfeita, senhorita Kathy, e convencida de não ser a pessoa indicada para beneficiá-lo, de que o seu estado de saúde nada tem a ver com seus sentimentos para com você. Pronto, ele já está instalado. Agora vamos embora. Logo que ele se aperceba de que não há ninguém para lhe ligar aos caprichos, ficará deitado e quietinho. Kathy colocou-lhe uma almofada debaixo da cabeça e ofereceu-lhe um copo de água. Ele rejeitou a água e começou a remexer-se sobre a almofada como se fosse uma pedra ou um pedaço de madeira. Ela tentou ajeitá-la de modo a ficar mais confortável. Não posso ficar assim, disse ele. É baixa demais. Catherine trouxe outra almofada que sobrepôs a primeira. Agora está alto demais, murmurou a desagradável criatura. Como é que eu devo arrumá-las então? Perguntou ela, desesperada. Ele se virou para a prima que se ajoelhava no sofá e transformou o ombro dela num suporte. Não, assim não, disse eu. Contente-se com a almofada, Sr. Heathcliff. Kathy já desperdiçou muito tempo com você. Não podemos ficar aqui nem mais 5 minutos. Podemos, sim, podemos, replicou Kathy. Ele agora está bonzinho e paciente. Está começando a acreditar que passarei a noite muito pior do que ele, se pensar que a minha visita o fez piorar. E não ousarei voltar. Diga-me a verdade, Linton. Se o tiver prejudicado, não volto mais. Não. Você tem de voltar para me curar, respondeu ele. Tem de voltar porque me fez piorar e muito. Eu não estava sentindo-me mal quando vocês chegaram, estava? Não, mas você mesmo se pôs doente, chorando e enfurecendo-se. Eu não fiz nada, disse ela. Mas não faz mal. Vamos fazer as pazes. Você gosta de mim? Quer mesmo que eu venha visitá-lo de vez em quando? Já lhe disse que sim, respondeu ele, impaciente. Sente-se no sofá e deixe-me apoiar a cabeça no seu joelho. Era o que a mamãe costumava fazer quando passávamos as tardes juntos. Sente-se bem quieta e não fale. Em vez disso, cante alguma coisa, se é que você sabe cantar, ou recite uma balada bem comprida, uma das que você prometeu ensinar-me, ou uma história, mas acho que prefiro uma balada. Pode começar. Catherine contou a balada mais longa de que se lembrava. Tanto um quanto o outro pareciam muito satisfeitos. Linton pediu outra balada e depois outra, apesar das minhas objeções, e assim foram até que o relógio bateu 12:00 e ouvimos Harrington entrar no pátio de volta para o almoço. E amanhã, Catherine? Você volta amanhã? Perguntou o jovem Heathcliff, segurando-lhe o vestido, ao vê-la levantar-se relutantemente. Não, respondi. Nem amanhã, nem nunca mais. Mas ela evidentemente respondeu-lhe de maneira muito diferente, pois ele desfranziu a testa quando ela lhe assegurou algo ao ouvido. Você não vai voltar amanhã. Preste atenção, senhorita. Comecei assim que saímos. Não está pensando nisso, está? Ela sorriu. Pode deixar que eu cuido disso, continuei. Vou mandar consertar aquela fechadura para que você não possa fugir. Posso pular o muro, retrucou ela, rindo. A granja não é nenhuma prisão, Ellen, e você não é a minha carcereira. Além do mais, tenho quase 17 anos, já sou uma mulher, e estou certa de que Linton ficaria logo bom se eu pudesse cuidar dele. Sou mais velha, você sabe, e bem mais madura, menos infantil, não sou?
Com um pouco de paciência, ele não tardaria a fazer o que eu lhe dissesse. É um amor de rapaz quando fica bonzinho. Se fosse meu, como haveria de mimá-lo? Nunca brigaríamos quando estivéssemos acostumados um ao outro, você não acha? Não gosta dele, Ellen? Mano, essa menina vai matar o pai dela, velho. Eu tô vendo. Tô adivinhando já. Eu gostar dele? Exclamei. Nunca vi adolescente mais enjoado e mal-humorado. Felizmente, conforme previu o Sr. Heathcliff, acho que não vai chegar aos 20 anos. Duvido mesmo de que consiga chegar à primavera. E olhe que a família não vai sentir muito quando ele se for. Ainda bem que o pai dele fez questão de levá-lo. Quanto melhor fosse tratado por nós, mais cacete e egoísta se tornaria. É uma sorte você não ter corrido o risco de o ter para marido, Catherine. Mas ela ficou séria ao ouvir-me falar assim. O fato de eu me referir à morte do primo de maneira tão indiferente feria-lhe os sentimentos. Ele é mais moço do que eu, respondeu após uma longa pausa, e deverá viver mais tempo, e vai viver, pelo menos tanto quanto eu. Estará tão forte agora como quando veio do norte, tenho a certeza disso. É apenas um resfriado o que o faz tossir daquela maneira, um resfriado como o de papai. Você disse que papai vai ficar bom, por que é que ele não vai? Bem, repliquei, afinal de contas, não precisamos preocupar-nos. Mas fique sabendo e não se esqueça, senhorita, de que manterei a minha palavra. Se você tentar voltar ao Morro dos Ventos Uivantes, comigo ou sem mim, vou dizê-lo ao Sr. Linton, e a menos que ele o permita, as relações com seu primo não serão reatadas. Já foram, murmurou Cathy teimosamente. Então não devem ser continuadas, retruquei. Veremos, falou ela e lançou-se a galope, deixando-me para trás com as minhas preocupações. Chegamos ambas à casa antes da nossa hora do almoço. Meu amo supunha que tínhamos ido dar um passeio pelo parque, de modo que não pediu explicações sobre a nossa ausência. Tão logo entramos, apressei-me a tirar as meias e os sapatos encharcados, mas ter estado sentada molhada durante tanto tempo no morro fizera os seus estragos. Na manhã seguinte não consegui levantar-me e por 3 semanas fiquei sem poder atender às minhas obrigações. Calamidade até ali nunca experimentada e depois também não, graças a Deus. Minha jovem ama portou-se como um anjo, cuidando de mim e aliviando a minha solidão, pois o fato de ter de estar de cama me pôs de moral muito baixa. É algo extremamente aborrecido para uma pessoa ativa, mas poucas terão menos razões de queixa do que eu tive. Tão logo Catherine saía do quarto do pai, aparecia à minha cabeceira. O seu dia era dividido entre nós dois, nenhuma diversão lhe tomava o tempo. Descuidava as refeições, os estudos, os passeios, e era a enfermeira mais devota que jamais conheci. Devia ter um grande coração para amar tanto o pai e ainda sobrar tanto para mim. Eu disse que os seus dias eram divididos entre nós dois, mas o meu amo recolhia-se bem cedo e eu geralmente não precisava de mais nada depois das 6. Portanto, as noites pertenciam-lhe, pobrezinha. Nunca pensei no que ela pudesse ocupar-se depois do chá, e embora frequentemente, quando me vinha desejar boa noite, eu reparasse no rubor das suas faces e no tom róseo que lhe cobria os dedos finos, em vez de imaginar que aquelas cores eram provocadas por uma cavalgada através da charneca, atribuía-as ao calor do fogo na biblioteca. Capítulo 24. Ao cabo de 3 semanas pude finalmente deixar o meu quarto e andar pela casa. Na primeira noite pedi a Catherine que lesse para mim, pois eu tinha a vista fraca. Estávamos na biblioteca e o meu amo já se retirara. Ela acedeu, se bem que me aparecesse a contragosto, e pensando que talvez não gostasse do meu tipo de leituras, disse-lhe que escolhesse entre os livros dela. Selecionou um dos seus favoritos e leu mais ou menos durante 1 hora. Depois começou a fazer perguntas. Ellen, você está cansada? Não seria melhor deitar-se? Pode ter uma recaída. Ellen, ficando de pé até tão... Ai, meu Deus.
Não seria melhor deitar-se? Pode ter uma recaída, Ellen, ficando de pé até tão tarde. Não, minha querida, não estou cansada, respondi. Vendo que não conseguia nada, tentou outra maneira de me mostrar que não gostava daquela ocupação. Pôs-se a bocejar e a espreguiçar-se, dizendo: Ellen, estou cansada. Pare de ler então e vamos conversar, sugeri. Aquilo foi pior ainda. Começou a suspirar e a mostrar-se impaciente de vez em quando consultando o relógio, até que às 8 horas foi para o seu quarto, tonta de sono, a julgar pelo seu olhar pesado e constante esfregar de olhos. Ponto. Na noite seguinte pareceu-me ainda mais impaciente, e na terceira noite queixou-se de uma dor de cabeça e recolheu-se. Achei aquele comportamento muito estranho e, após ter ficado muito tempo sozinha, resolvi ir ver se ela estava melhor e perguntar-lhe se não preferia descer e deitar-se no sofá em vez de ficar às escuras no quarto. Mas não achei Catherine nem em seu quarto, nem em lugar nenhum da casa. Os criados afirmaram que não a tinham visto. Encostei o ouvido à porta do quarto do Sr. Linton, silêncio completo. Voltei para o quarto dela, apaguei a vela e sentei-me à janela. Era uma noite de luar. Uma neve fina cobrira o chão e pensei que talvez ela pudesse ter tido a ideia de dar uma volta pelo jardim para desanuviar a cabeça. Vi um vulto esgueirar-se ao longo da cerca interna do parque, mas não era minha jovem ama. À luz de uma lanterna, não tardei a reconhecer um dos cavalariços. Ficou um tempo considerável olhando para a estrada que atravessava o parque e depois começou a andar rapidamente como se tivesse visto alguma coisa e voltou dali a pouco puxando pela rédea o pônei de Catherine. Não tardou que ela aparecesse ao seu lado em roupa de montaria. O homem levou o animal silenciosamente pela grama em direção à cavalariça. Cathy entrou pela janela envidraçada da sala de visitas e subiu, sem fazer barulho, até o quarto onde eu a esperava. Fechou cuidadosamente a porta, tirou os sapatos cobertos de neve, desatou o chapéu e estava tratando, sem suspeitar da minha presença, de despir a capa quando de repente me levantei e lhe revelei minha presença. A surpresa petrificou-a durante um instante. Ela deixou escapar uma exclamação de espanto e ficou como que presa ao chão. Minha querida senhorita Catherine, comecei, demasiado agradecida pela sua recente meiguice para me pôr a zangar com ela. Onde é que você foi a esta hora? E por que tentar enganar-me contando-me uma mentira? Onde foi que esteve? Fale. Fui até o fundo do parque. Gaguejou ela. Não lhe contei nenhuma mentira. Não foi a nenhum outro lugar? Perguntei. Não, foi a resposta murmurada. Oh, Catherine, exclamei tristemente. Você bem sabe que não andou procedendo direito, ou não seria obrigado a me dizer uma mentira. Isso é que me entristece. Preferia ficar 3 meses doentes a ouvi-la inventar uma mentira. Ela rompeu em lágrimas e abraçou-me. Ellen, tenho tanto medo de que você se zangue, disse. Prometa que não se zanga e lhe contarei a verdade. Detesto ter de escondê-la. Sentamo-nos junto à janela. Garanti-lhe que não ralharia com ela. Fosse qual fosse o seu segredo. De que naturalmente suspeitava, e ela começou. Fui ao Morro dos Ventos Uivantes, Ellen, e não deixei de ir nem um dia desde que você caiu doente, a não ser 3 dias antes e 2 depois que você se levantou. Dei a Michael livros e gravuras em troca de aprontar Minnie todas as noites e de pô-la de volta na cavalariça, mas você também não deve ralhar com ele. Chegava ao morro às 6h30 e geralmente ficava até às 8h30. Depois galopava para casa. Não ia lá para me divertir. Quase sempre me sentia muito infeliz. Só de vez em quando me sentia feliz. Uma vez por semana, talvez.
A princípio, pensei que ia ser muito difícil convencê-la a me deixar cumprir a palavra dada a Linton, pois prometera voltar no dia seguinte, quando viemos embora. Mas você não desceu, facilitando-me as coisas. Enquanto Michael consertava a fechadura do portão do parque naquela tarde, apossei-me da chave e contei-lhe que o meu primo queria que eu fosse visitá-lo porque estava doente e não podia vir à granja e que o papai não me queria deixar ir. E negociei com ele a respeito do pônei. Michael gosta muito de ler e está pensando em deixar o emprego para se casar, de modo que me propôs que lhe emprestasse livros da biblioteca em troca de fazer o que eu quisesse. Mas preferi emprestar-lhe dos meus livros o que ele ainda achou melhor. Na minha segunda visita encontrei Linton bem-humorado. Zila, a governanta deles, preparou-nos um aposento limpo e um bom fogo e disse-nos que Joseph estava na igreja e Harrington Earnshaw saíra com os cães para caçar fazões nos nossos bosques, conforme ouvi dizer mais tarde, de modo que podíamos fazer o que quiséssemos. Trouxe-me vinho licoroso e pão de mel, parecendo-me muito solícita. Linton sentou-se na poltrona e eu na cadeirinha de balanço junto à lareira, e rimos e conversamos e falamos de muitas coisas. Planejamos aonde iríamos e o que faríamos no verão. Não vou repetir o que combinamos porque você acharia isso tolo. Por pouco, porém, não discutimos. Ele disse que a melhor maneira de passar um dia quente de julho era ficar deitado da manhã à noite numa moita de urzes no meio da charneca, com as abelhas zumbindo de flor em flor e as cotovias cantando bem alto sobre as nossas cabeças, e o céu azul e o sol brilhando sem parar e sem nuvens. Essa era a sua ideia de primavera, essa era a sua ideia da perfeita ventura celestial. A minha era balançar-se numa árvore verde e rumorejante, com o vento de oeste, com o vento de oeste soprando nas folhas e nuvens brancas esvoaçando no céu, e não só cotovias, mas também tordos e melros e pintarroxos e cucos derramando música por todos os lados, e a charneca vista à distância e quebrada em ravinas frescas e nebulosas, perto grandes massas de erva alta, onduladas à brisa, e bosques, e água cantante, e o mundo inteiro desperto e triunfante de alegria. Ele queria jazer num êxtase de paz. Eu queria que tudo resplandecesse e dançasse em gloriosa aleluia. Disse-lhe que o seu paraíso não teria vida, e ele retrucou que o meu parecia ébrio. Disse-lhe que no dele eu adormeceria, e ele que não poderia respirar no meu, e começou a ficar muito irritado. Finalmente concordamos em experimentar ambos, tão logo chegasse o bom tempo, e nos beijamos e fizemos as pazes. De que jeito foi isso daí, cara? Após termos ficado sentados uma hora inteira, olhei para a grande sala, como com seu soalho liso e sem tapetes, e pensei que bom seria inventarmos uma brincadeira se tirássemos a mesa do lugar, e pedi a Linton que fosse chamar Zila para brincarmos de cabra cega. Ela tentaria pegar-nos, como você costumava fazer, Ellen. Mas ele não quis, disse que aquilo não tinha graça. Concordou, porém, em jogar bola comigo. Encontramos 2 bolas no armário, entre um monte de brinquedos velhos, arcos, peões, raquetes e pelas. Uma delas tinha marcado um C, a outra um H. Quis ficar com a C, pois era a inicial de Catherine, ao passo que H podia significar Heathcliff, seu sobrenome. Mas a bola H tinha o farelo saindo e Linton reclamou. Venci-o sempre e ele ficou novamente zangado. Começou a tossir e voltou para sua poltrona. Essa noite, porém, recuperou facilmente o bom humor. Ficou encantado com 2 ou 3 canções que lhe cantei. As suas canções, Ellen. E quando tive de me vir embora, suplicou-me que voltasse na noite seguinte. Prometei-lhe que voltaria e vim a galope para casa. Sonhei com o Morro dos Ventos Uivantes e com meu querido primo até de manhã cedo. Passei o dia seguinte triste, em parte por você estar doente e em parte por desejar que meu pai soubesse das minhas visitas e aprovasse.
Mas depois do chá, o luar cobriu tudo, e enquanto eu galopava, a tristeza foi se dispersando. Terei outro belo serão, pensava comigo mesma. E o que é melhor, o meu querido Linton também o terá. Subi o jardim deles e ia dar a volta pelos fundos quando o tal Earnshaw me apareceu. Pegou nas rédeas e convidou-me a entrar pela frente. Acariciou o pescoço de Mimi, dizendo que era um belo animal e que parecia querer falar com ele. Disse-lhe que largasse o meu cavalo ou se arriscaria a receber um coice. Ele respondeu na sua pronúncia vulgar: "Não pode fazer muito estrago", e examinou as patas de Minnie com um sorriso. Tive vontade de fazê-lo experimentar, mas ele se afastou para abrir a porta e, ao levantar a tranca, olhou para a inscrição em cima e disse com uma estúpida mistura de timidez e orgulho: "Senhorita Catherine, já sei ler aquilo." "Ótimo!" exclamei. "Vamos ouvir então. Você ficou inteligente?" Ele soletrou e leu sílaba por sílaba o nome Harrington Earnshaw. "E os números?" perguntei, encorajando-o ao perceber que ele tinha parado. "Ainda não sei ler eles", respondeu. "Poxa, que burro! Dá 0 para ele!" exclamei com uma risada. O pateta ficou me olhando com um sorriso pairando nos lábios e uma ruga entre os olhos, como se hesitasse em rir também, como se não soubesse ao certo se a minha risada fora fruto de uma agradável familiaridade ou que realmente era expressão de desprezo. Acabei-lhe com as dúvidas, recuperando a gravidade e dizendo-lhe que fosse embora, pois viera visitar Linton e não a ele. O bobo corou. O luar bastava para que se pudesse ver isso. Deixou cair a mão da tranca e foi-se embora, o retrato vivo da vaidade ferida. Julgava-se no mesmo pé de igualdade de Linton só por conseguir ler o seu próprio nome, e ficou tremendamente desapontado por eu não achar o mesmo. "Um momento, senhorita Catherine", interrompi, e levou-me, ou melhor, quase me carregou para dentro de casa. Ellen, eu estava completamente desesperada. Solucei e chorei tanto que quase fiquei cega. Enquanto isso, o rufião por quem você demonstra tanta simpatia permanecia de pé à minha frente, atrevendo-se de vez em quando a me mandar calar e negando que tivesse tido a culpa. Finalmente, assustado pela minha promessa de contar tudo a papai e fazer com que ele fosse preso e enforcado, começou também a gaguejar e saiu correndo para esconder a sua covarde agitação. Mesmo assim, não consegui ver-me livre dele. Quando por fim me convenceram a partir e eu já estava a umas 100 jardas da propriedade, ele de repente emergiu das sombras da estrada, deteve Minnie e impediu-me de continuar. "Senhorita Catherine, estou muito aflito", começou, "mas acho que a culpa dele uma chicotada, temendo que talvez ele me quisesse matar." Soltou as rédeas, explodindo numa das suas horríveis pragas, e eu voltei para casa a galope, quase fora de mim. Nessa noite não vim dar boa noite a você e no dia seguinte não fui ao morro. Desejava muito ir, mas estava terrivelmente excitada e temia receber a notícia de que Linton morrera. Por outro lado, estremecia só de pensar que encontraria Harrington. No terceiro dia tomei coragem. De qualquer modo, não aguentava mais aquela ansiedade e novamente resolvi ir até lá. Saí às 5, caminhando, pois pensava que poderia entrar na casa e subir ao quarto de Linton sem que ninguém me visse. Entretanto, os cães anunciaram a minha aproximação. Zilla veio receber-me dizendo que o rapaz estava quase fino. Fez-me entrar numa salinha toda atapetada e bem arrumada, onde, para minha enorme alegria, deparei com Linton deitado num pequeno sofá lendo um dos meus livros. Mas durante uma hora inteira recusou-se a falar comigo ou mesmo a olhar para mim. Ellen, tem um gênio tão difícil, e o que mais me espantou quando finalmente resolveu abrir a boca foi ouvi-lo dizer a mentira de que eu fora a causadora de tudo, e Harrington não tivera a menor culpa. Incapaz de responder, a não ser exaltada, levantei-me e saí da sala. Ele me chamou logo com um débil Catherine. Não contava com a minha reação, mas não me virei e no dia seguinte não voltei lá, determinada a não mais visitá-lo.
Só que era tão horrível ir para a cama e acordar sem ter notícias dele que minha decisão dissolveu-se antes mesmo de estar bem assente. Antes parecera-me mal feito ir até lá, agora parecia mal não ir. Michael veio perguntar-me se devia encilhar Minnie. Respondi que sim e achei que estava cumprindo um dever à medida que me aproximava do morro. Tive de passar pelas janelas da frente para chegar ao terreiro. Não adiantava esconder a minha presença. O patrãozinho está em casa, disse Zilla, vendo-me andar na direção da salinha de estar. Entrei. Earnshaw também estava lá, mas saiu imediatamente. Linton estava sentado na poltrona grande, meio adormecido. Encaminhando-me para a lareira, comecei num tom sério, desejando que soasse verdadeiro. Como você não gosta de mim, Linton, e como pensa que vim de propósito para aborrecê-lo e prejudicá-lo, esta será a última vez que nos vemos. Vim para me despedir. Diga ao Sr. Heathcliff que você não tem a mínima vontade de me ver e que ele não deve inventar mais mentiras a respeito. Sente-se e tire o chapéu, Catherine, respondeu ele. Você é tão mais feliz do que eu que deveria ser melhor. Papai fala tanto nos meus defeitos e mostra tanto desprezo por mim que é natural que eu seja inseguro. Fico pensando se não serei mesmo tão desprezível como ele diz que eu sou, e fico tão amargurado que odeio todo mundo. Sou desprezível e quase sempre tenho mau gênio e maus pensamentos. Se você quiser, pode se despedir de mim. Ficará livre de um aborrecimento. Só lhe peço, Catherine, para me fazer justiça. Acredite que se pudesse ser bom e gentil com você, que se pudesse ser bom e gentil como você é, eu seria, e feliz e saudável. E acredite também que a sua bondade fez com que eu a amasse mais profundamente do que merecia. E embora eu não pudesse e não possa deixar de lhe mostrar como sou, lamento muito e sinto-me arrependido. Hei de sentir-me arrependido e lamentar isso até o dia da minha morte. Senti que ele falava a verdade e que devia perdoá-lo, embora pudéssemos brigar logo a seguir. Reconciliamo-nos, mas choramos. Choramos ambos durante o tempo todo em que lá fiquei. Não inteiramente de pena, embora eu tivesse pena de que Linton tivesse aquela triste maneira de ser. Nunca fará com que os seus amigos se sintam bem, e ele próprio nunca se sentirá bem. A partir daquela noite fui sempre para a salinha dele, pois o seu pai voltou no dia seguinte. 3 vezes apenas, se não me engano, passamos um serão alegre, fazendo planos e rindo, como na primeira noite. As demais visitas foram pouco agradáveis, ora pelo egoísmo e mau gênio dele, ora pelos seus queixumes, mas eu aprendi a suportar aqueles quase com tanta paciência quanto estes. O Sr. Heathcliff evita-me propositadamente, pode-se dizer que não tenha visto. Este último domingo tenho chegado mais cedo do que de hábito. Ouvi-o ralhar de maneira cruel com o pobre Linton pelo seu comportamento na noite anterior. Não sei como foi que ele soube, a menos que escutasse. Realmente Linton comportara-se bastante mal. Mas só a mim dizia respeito e interrompi a reprimenda do Sr. Heathcliff para lhe dizer isso. Ele caiu na risada e saiu, dizendo estar satisfeito por eu levar a coisa assim. Desde então tenho dito a Linton que quando quiser dizer coisas desagradáveis, fale baixo. Pronto, Ellen, você está a par de tudo. Não posso deixar de ir ao morro a menos que faça sofrer 2 pessoas, ao passo que se você não contar nada a papai, o fato de eu ir lá não prejudicará ninguém. Você não vai contar, não é? Seria horrível da sua parte. Decidirei isso até amanhã, senhorita Catherine, respondi. Preciso pensar bem. Vou deixá-la agora para poder meditar. Meditei sobre o assunto em voz alta na presença do meu amo, pois fui direto ao quarto dele e contei-lhe toda a história, com exceção das conversas dela com o primo e de fazer menção a Harrington. O Sr. Linton ficou mais alarmado e preocupado do que me demonstrou. Na manhã seguinte, Catherine soube da minha traição e soube também que as suas visitas secretas tinham chegado ao fim. Em vão chorou e suplicou ao pai que tivesse pena de Linton.
Tudo o que conseguiu foi a promessa de que ele escreveria, dando-lhe licença de vir à granja sempre que quisesse, mas explicando que não esperasse mais visitas de Catherine. Se ele soubesse do temperamento do sobrinho e do seu estado de saúde, talvez os tivesse privado até mesmo desse leve consolo. Capítulo 25. Essas coisas aconteceram no inverno passado, disse a senhora Jean. Pouco mais do que há um ano atrás. No inverno passado eu não poderia imaginar que 12 meses depois eu distrairia uma pessoa estranha à família contando-lhe esses fatos. Mas quem sabe até quando o senhor vai ser estranho à família? É demasiado jovem para continuar a viver satisfeito sozinho. E eu acho que ninguém pode conhecer Catherine Linton sem amá-la. O senhor sorri, porque mostra sempre tanto interesse quando eu falo dela? E por que me pediu para pendurar o retrato dela sobre a sua lareira? É porque... Finalmente eu vou voltar a narrar esse cara, mano. Pô, velho, eu adoro esse personagem. Mas eu nem lembro mais o nome dele de tanto que ele não aparece. Chega, minha amiga, exclamei. É possível que eu venha amá-la, mas ela me amaria? A dúvida é demasiado grande para que eu me arrisque a minha tranquilidade caindo em tentação. Além disso, eu não sou daqui, pertenço ao mundo apressado, ocupado, e a ele tenho de voltar. Mas continue. Catherine obedeceu às ordens do pai? Obedeceu, prosseguiu a governanta. O afeto por ele ainda predominava em seu coração. Além do mais, ele falara sem ira. Falara com a profunda ternura de alguém receoso de deixar o seu tesouro em meio a perigos e inimigos, onde ele sabia que as palavras seriam a única ajuda que poderia legar-lhe para orientá-la. Alguns dias mais tarde disse-me: Gostaria de que meu sobrinho escrevesse, Ellen, ou viesse visitar-nos. Diga-me sinceramente o que acha dele. Melhorou ou há probabilidades de que melhore à medida que se tornar homem? Ele é muito delicado de saúde, respondi, e não me parece que vai chegar a homem. Mas uma coisa lhe digo, é que ele não se parece com o pai. Se a senhorita Catherine tivesse a pouca sorte de se casar com ele, acho que conseguiria controlá-lo, a não ser que ela fosse extrema e estupidamente indulgente. Mas, patrão, o senhor vai ter muito tempo para conhecê-lo e verificar se ele convém a ela. Ainda lhe faltam quase 5 anos para a maioridade. Edgar suspirou e, encaminhando-se para a janela, olhou na direção da igreja de Gimmerton. A tarde estava nebulosa, mas o sol de fevereiro brilhava por entre a neblina e podiam-se distinguir os 2 ciprestes do cemitério e as sepulturas bem afastadas umas das outras. Muitas vezes rezei, falou ele, como que para si mesmo, para que chegasse logo o que agora vem vindo. E agora começo a ter medo. Pensava que a lembrança da hora em que desci daquele vale recém-casado seria menos doce do que a expectativa de que em breve, dentro de alguns meses ou, quem sabe, algumas semanas, se eu fosse levado vale acima e deposto no seu solitário regaço. Ellen, tenho me sentido muito feliz com a minha pequena Cathy. Através das noites de inverno e dos dias de estio, ela tem sido uma esperança viva ao meu lado. Mas tenho me sentido igualmente infeliz meditando, sozinho, entre aquelas sepulturas, abaixo daquela velha igreja, jazendo durante as longas noites de junho, sobre o musgo verde do túmulo da mãe dela e ansiando pela hora em que pudesse jazer debaixo dele. Que posso fazer por Cathy? Como posso deixá-la? Não me importaria de que Linton fosse filho de Heathcliff, nem que a roubasse de mim, se ele pudesse consolá-la da minha perda. Não me importaria que Heathcliff conseguisse o que pretendesse e triunfasse, tirando-me a minha única bênção. Mas se Linton for indigno, apenas um débil instrumento nas mãos do pai, não poderei abandoná-la a ele. E embora seja duro fazê-la sofrer, terei de continuar a causar-lhe tristeza enquanto eu viver e deixá-la sozinha quando morrer.
Minha querida, preferia entregá-la a Deus e enterrá-la antes de mim. Entregue a Deus assim mesmo, respondi. E se acaso a perdermos, que Deus não permita, com a ajuda da divina providência, eu ficarei ao lado dela até o fim. A senhorita Catherine é uma boa menina. Não tenho medo de que ela faça algo propositalmente errado, e as pessoas que cumprem com seu dever são sempre recompensadas.